Bom, pessoal, nós vamos lá para fora agora conversar com o repórter Augusto César, porque falando, em reformas administrativas e também de Câmara de Vereadores, os parlamentares aqui de Paranaguá chamaram representantes da EPR Litoral Pioneiro para uma reunião hoje para poder entender melhor situações que estão acontecendo aqui na cidade, como aquela entrega das cartas nos portões de residências ao longo da Avenida Bento Rocha aqui da cidade. O Augusto César tem informações para a gente ao vivo com relação a esse assunto, né, Augusto? Boa noite aí para você. Olá, Rafa, boa noite para você, a vocês que nos acompanham no Litoral Urgente. Exatamente, a reunião começou ali em torno de 4 horas da tarde, mas a imprensa pôde acompanhar um pouco tempo depois, a partir de umas 4h40, mais ou menos. E durante esta reunião, de acordo com o Legislativo Municipal e também os representantes que conversaram ali com a imprensa, foi discutido justamente aquela questão daqueles comunicados que foram entregues para os moradores ali da região da Avenida Bento Rocha, também outras localidades onde a concessionária, administra ali as vias, acabaram recebendo um comunicado que assustou a todos, Segundo eles, este comunicado era apenas ali de entrada irregular em algumas casas que estão ali na Avenida Bento Rocha, falando especificamente, da Avenida Bento Rocha, e que os moradores, a princípio, não devem ficar preocupados, pois em um primeiro momento não haverá a desapropriação de nenhuma casa ali naquele local. É apenas um comunicado para que esses moradores entrassem no prazo ali de 48 horas com a concessionária para fazer um cadastramento dessas famílias, dessas pessoas que moram ali naquela região, para posteriormente alguma medida ser tomada ali junto à empresa. Aí eles vão fazer algumas reuniões, algumas conversas com esses moradores para que algo seja alinhado com eles então. A nossa equipe, inclusive, questionou, porque naquele comunicado, nas letras miúdas, justamente diz ali o prazo de 48 horas, que naquele dia eles receberam por volta ali de 4 da tarde o comunicado, fizeram uma manifestação à noite e essas 48 horas venceram às 16 horas da segunda-feira passada. Então, havia essa apreensão por parte dos moradores, mas segundo os representantes da concessionária, eles podem ficar despreocupados que a concessionária vai entrar em contato ainda com essas famílias para alinhar essa conversa posterior, mas que em um primeiro momento não haverá desapropriação nem nada desse sentido, Rafa. Esta reunião girou basicamente em torno deste comunicado que assustou os moradores. Foi discutido também algumas questões sobre obras que irão acontecer daqui em diante, mas a imprensa não pôde perguntar aí sobre outros assuntos, apenas se ater a essa questão das notificações, Rafa. Tá certo, Augusto. Obrigado, então, pelas suas informações. A gente espera mesmo que representantes da EPR vão pessoalmente conversar com essas pessoas, até para que o trabalho deles seja efetivo. Porque se eles ficarem esperando que as pessoas liguem no 0800 ou então mandem e-mail para fazer esse pré-cadastro, a adesão vai ser muito baixa. Pelo que a gente vê, a gente sente também dos moradores lá. Então, tem que ir pessoalmente lá explicar bem a situação, não simplesmente levar essa cartinha como vem acontecendo,